Quando o deus do caos captura as armas mais poderosas das divindades e cria uma armadura do apocalipse, um jovem humano ajuda um deus caído a destruí-lo e vai até o submundo salvar a alma de sua mulher. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Deuses do Egito de 2016, então preparem-se, é hora do recap. No início dos tempos, o Egito era a terra natal de toda a vida na Terra. Ao se deparar com aquele paraíso, as divindades decidiram viver lá junto com a criação inferior, os humanos. Porém, os deuses eram mais altos do que os mortais e tinham ouro correndo em suas veias ao invés de sangue. Além disso, eles tinham a capacidade de se transformar em qualquer tipo de monstro. Com o passar do tempo, o Egito foi dividido entre dois poderosos irmãos. Osíris, o deus da vida, era o amado rei de todas as terras cercadas pelo rio Nilo. Seu irmão, Sete, o deus do caos, governava o deserto árido e se tornou ainda mais forte e amargurado devido ao seu isolamento. Muitos anos se passaram e chegou o momento de Osíris coroar um novo rei, o seu único filho, Horus. Então, todos os humanos foram convidados para participar dessa grande celebração. Dentre os moradores daquele reino estão Beck e Zaya, um jovem casal apaixonado que planeja se casar em breve. Enquanto se prepara para a coroação, Horus conversa com Hathor e tenta convencê-la a se tornar a sua rainha. Porém, a deusa do amor afirma que apesar de amá-lo, não será facilmente conquistada. Depois que todos os demais deuses do Egito tomam seus lugares, Osíris se apresenta diante de toda a multidão de humanos, que o serve para apresentar o seu novo rei. No entanto, antes que o seu sobrinho fosse coroado, Sete aparece e presenteia Horus com um chifre de carneiro. Após assoprá-lo, o Senhor do Ar percebe que há um grande exército se aproximando. Após a invasão dos seus soldados, Sete desafia o seu irmão para um duelo, pois deseja ser o novo rei e assumir o trono. Porém, ao ouvir isso, Osíris se recusa a lutar, então Sete não pensa duas vezes antes de apunhalá-lo covardemente com sua adaga. Enquanto seu irmão é amparado por seus familiares, Sete ordena que os outros deuses se curvem diante dele, caso contrário morrerão. A mesma sentença é aplicada aos mortais, pois aqueles que se recusarem a venerá-lo serão aprisionados. Em seu primeiro discurso, Sete afirma que de agora em diante, os humanos terão que comprar a sua entrada no pós-vida com riquezas. Ao contrário de Osíris, ele não acredita que essa é uma dádiva que deve ser dada como presente, mas sim como merecimento. Após a morte de seu pai, Horus ataca o seu tio e consegue destruir o seu escudo. Durante a batalha, Néftis, a deusa da proteção, usa suas asas para formar uma barreira ao redor da rainha, a fim de protegê-la de qualquer ataque. Depois de ser golpeado, Horus assume sua forma bestial para dar continuidade ao duelo, e Sete decide fazer o mesmo. Então ambos iniciam uma batalha nos céus. Ao ver o palácio sendo destruído, os humanos decidem fugir para não serem atingidos pelos escombros. E no meio da multidão, Zaya e Beck acabam se separando. Quando percebem que seu rei está perdendo a luta, os soldados de Sete usam seus escudos refletores para cegar Horus, e o príncipe acaba sendo derrotado. Antes de eliminar o seu sobrinho, Sete decide arrancar os seus olhos, e quando seu amado estava prestes a ser eliminado, Hathor decide intervir. Naquele dia, ela consegue convencer o novo rei a poupar a vida de Horus, e Sete se coroa a si mesmo. Durante os anos seguintes, muitos deuses tentaram enfrentá-lo, mas todos pagaram com suas próprias vidas. Para os mortais, as coisas se tornaram cada vez piores, pois muitos foram transformados em prisioneiros. Enquanto Beck era obrigada a realizar trabalho braçal, Zaya conseguiu um cargo na biblioteca, mas ambos continuaram se encontrando todos os dias. A jovem ainda tem esperança de que Horus retornará para salvar o seu povo da prisão, mas para que isso aconteça, ele precisa ter os seus olhos de volta. Decidido a ajudar a libertar a sua amada, Beck decide invadir o cofre de Sete
e conta com a ajuda de Zaya para ler a planta e descobrir como aumentar as suas chances de sucesso. Escondido em uma caçamba repleta de ouro, o rapaz consegue invadir o cofre e logo descobre que terá que passar por diversas armadilhas para chegar à estátua de Set. De repente, enquanto caminha pela ponte, Beck aciona uma das armadilhas e precisa desviar das estátuas que tentam fatiá-lo com suas espadas. Quando finalmente consegue avistar um dos olhos de Horus, o jovem começa a correr em sua direção e a ponte desmorona. Por sorte, Beck consegue alcançar a estátua de Set e após pegar o olho, ele cai no cofre, onde se depara com dezenas de escorpiões. Ao ver aqueles animais caminhando em sua direção, Beck usa o olho de Horus para afastá-los e consegue sair ileso. Após cumprir a sua missão, o jovem vai ao encontro de Zaya e descobre que Ursho descobriu os planos do casal, então agora ambos estão encrencados. Nesse instante, Beck percebe que irá morrer, então decide tentar uma saída arriscada. Depois de usar o olho de Horus para cegar os guardas, ele pega Zaya e foge para fora da cidade. Porém, durante a fuga, a jovem é atingida por uma flecha no peito e acaba morrendo. Agora tudo que resta para Beck é continuar a sua missão, então ele vai ao encontro de Horus, que se mantém em exílio desde a morte de seu pai. Quando descobre que um mortal está com um de seus olhos, Horus ordena que ele o devolva, mas Beck afirma que deseja fazer um acordo. Neste momento ele é atacado pelo Deus Cego, mas consegue desviar de todos os seus golpes, e afirma que entregará o olho de Horus se ele conseguir salvar Zaya da morte. Sem ter outra escolha, o Deus aceita o acordo, mas mesmo com todo o seu poder, ele não consegue trazer a garota de volta. Sendo assim, a única opção é invocar Anubis para levá-la em segurança para o pós-vida. Ao ver a sua amada partindo sem ao menos poder dizer adeus, Beck fica furioso e afirma que não entregará o olho de Horus. No entanto, ele muda de ideia quando percebe que pode acabar sendo eliminado e afirma que ajudará Horus a invadir a pirâmide de Set para recuperar o seu segundo olho. Porém, essa parte do acordo só será cumprida se Zaya for trazida de volta. Caso contrário, Beck preferirá morrer para poder reencontrá-la. Ao ouvir isso, Horus afirma que ninguém pode deixar o pós-vida depois de fazer a passagem, mas a jornada pelos 9 portões leva dias para ser completada. Segundo o Senhor do Ar, somente o rei pode fazer Anubis devolver uma alma. Então, se eliminar Set e recuperar a coroa antes que Zaya atravesse o último portal, Beck poderá ter a sua amada de volta. Enquanto isso, Set descobre que alguns deuses estão se reunindo na fortaleza de Nefites, com o objetivo de unir forças para enfrentá-lo. Sendo assim, o rei decide marchar até lá com seus soldados para eliminar os seus inimigos, e Hathor precisa acompanhá-lo, pois aceitou se tornar rainha do Egito para que Set deixasse Horus vivo. Para ser capaz de derrotar Set, Horus decide fazer uma visita ao seu avô Ra, o deus do sol. Após escalar até o topo de uma montanha, Horus faz uma oração ao seu avô e pede força para conseguir se transformar, pois sem um de seus olhos ele não tem poder suficiente para concluir a transformação. Porém, depois de receber a bênção do seu avô, Horus consegue adquirir a sua forma original e voar até o palácio de Ra. Nesse instante, ele ordena que Beck se mantenha escondido atrás de sua sombra, caso contrário, o calor emitido pelo deus do sol irá queimá-lo até a morte. Antes que Horus tivesse a chance de expressar o motivo de sua visita, Ra o interrompe e afirma ter um trabalho importante a fazer. Após colocar a sua coroa, o deus do sol se transforma em sua versão mais poderosa e ordena que o seu neto esconda o mortal sob o convés se quiser que ele sobreviva. Imediatamente, o príncipe do Egito segue as ordens do seu avô e se impressiona ao vê-lo lutar contra um monstro gigante que navega pelos céus. Com sua espada flamejante, Ra dispara raios de fogo contra o verme devorador de mundos e afirma que jamais irá deixá-lo destruir a terra. Quando Apep vai embora, Ra revela o motivo de não poder morar no Egito junto com os demais deuses, pois possui o fardo de lutar contra aquela criatura noite após noite para proteger os humanos. Após a batalha, Horus revela o motivo de ter ido até o palácio do seu avô
e pede sua ajuda para deter Seth. Porém, Ra se recusa a interferir nessa batalha, pois tanto Seth quanto Osíris são seus filhos. Sendo assim, Horus pede permissão para encher o seu cantil com as águas celestiais e em seguida se despede do seu avô. Enquanto isso, o exército real batalha contra os deuses que se rebelaram contra o seu rei, e Seth consegue invadir a fortaleza de Nefites, sua ex-esposa. Ao ver o impiedoso rei se aproximando, a deusa da proteção tenta fugir, mas é capturada no ar e tem suas asas arrancadas. Depois de deixar o palácio do seu avô, Horus perde seus poderes e pousa em um oásis no meio do deserto. Cansado da viagem, Beck avista uma cachoeira e caminha até lá para pegar água. Porém, nessa hora, Nives, um dos guardas reais de Seth, aparece e captura o rapaz, pois Urshul informou ao seu rei que o olho de Horus foi roubado por um mortal. Quando Beck estava prestes a ser lançado do penhasco, o deus do ar aparece e luta contra o exército de Nives. Apesar de ser um excelente guerreiro, sem um de seus olhos, Horus não é tão forte como de costume, então os guerreiros se sentem mais encorajados a enfrentá-lo. No entanto, mesmo estando em desvantagem, o príncipe demonstra ser capaz de derrotar seus inimigos e elimina Nives pouco depois dele ter arremessado Beck do penhasco. Em seguida, Horus descobre que o rapaz conseguiu sobreviver, pois se segurou numa rocha antes de cair na cachoeira. Enquanto a dupla conversa sobre os próximos passos do seu plano, Nives se levanta e golpeia Horus com uma pedra. Nesse instante, o deus do ar desmaia e cai na água. Então, Beck pula na cachoeira atrás dele, e quando ambos estão prestes a morrer com a queda, Horus acorda. Imediatamente, ele usa sua lança de 2 pontas para se agarrar às rochas e consegue parar a queda. Minutos depois, a dupla consegue chegar às margens da cachoeira e foge pela floresta para tentar escapar de Nives. Quando retorna ao castelo, o Minotauro revela o que aconteceu e Seth fica decepcionado quando descobre que todos os seus guerreiros foram derrotados por Horus, que lutou contra eles sozinho para salvar um humano. Após receber todas as atualizações sobre os planos do seu sobrinho, Seth arranca a cabeça de Nives e decide enviar Anat e Astarte para deter Horus. Agora que governa o reino dos vivos, Seth planeja conquistar também o reino dos mortos e conta com a ajuda de Hathor para ir até lá. A deusa do amor já foi conselheira dos mortos, então sabe como chegar ao submundo. Apesar de não querer ajudar Seth a se tornar ainda mais poderoso, ela precisa seguir as suas ordens para continuar viva. Porém, naquela tarde, Hathor usa os seus poderes para encontrar a localização de Horus, pois pretende ir ao encontro do seu amado. Ao fazer isso, ela acaba sendo flagrada por Seth, e ao se sentir traído, o demente se prepara para atacar a sua esposa. Quando percebe que sua vida está em risco, Hathor retira o seu bracelete e viaja para o reino dos mortos, onde é recebida por uma legião de demônios. Ao colocar o bracelete de volta, ela consegue se teletransportar para o deserto e sai à procura do seu ex-namorado. Ao amanhecer, Horus e Beck chegam a um dos templos de Osíris e decidem parar para descansar. De repente, eles avistam Anat e Astarte se aproximando na companhia de suas serpentes gigantes e decidem fugir para não acabarem sendo atingidos pelas chamas. Enquanto se escondem, Beck consegue pensar em um plano e resolve servir de isca para atrair os predadores, enquanto Horus ataca as serpentes com sua lança. Porém, ao perfurar o pescoço do animal, a divindade acaba se tornando um novo alvo e precisa se esconder atrás de uma das covas. Quando a criatura tenta devorá-lo, Horus perfura sua boca com a lança e consegue prendê-la nas pedras enquanto inicia um duelo contra Astarte. Ao ver o seu mascote ferido, a mulher abandona a luta para ajudá-lo a se libertar, e Horus aproveita para perseguir a serpente branca, enquanto Beck a atrai para o templo. Sabendo que há um penhasco do outro lado, Horus usa o chicote de Anat para amarrá-la ao corpo da cascavel gigante, e ao tentar alcançar Beck, o animal vai em direção ao penhasco. Como não consegue parar a tempo, a serpente acaba sofrendo uma grande queda
e a Nath é levada para o abismo junto com ela, pois não consegue se libertar. Nessa hora, todas as colunas que sustentam o templo começam a desabar e a dupla precisa fugir para não ser esmagada. De repente, Horus vê Hathor se aproximando e acredita que ela foi enviada para eliminá-lo. No entanto, em vez de fazer isso, a deusa do amor usa os seus encantos para convencer a serpente de Astarte a incendiar o seu próprio corpo, ganhando tempo para que Horus e Beck possam escapar. Após a morte da criatura, Hathor afirma que ajudará Horus a encontrar a fraqueza de Set, como forma de se redimir por tê-lo traído. Apesar de estar furioso com sua ex-namorada, o príncipe aceita sua ajuda, pois descobre que o que ele procura está guardado dentro da pirâmide. Porém, para encontrar o maior tesouro de Set, é necessário responder ao enigma da Esfinge. Portanto, Horus decide fazer um desvio em sua rota para pedir a ajuda de Thoth. Naquela tarde, o trio atravessa o pântano para chegar à biblioteca do Deus da Sabedoria. Ao entrar lá, eles se deparam com inúmeras cópias de Thoth, e Horus afirma que aqueles são seus servos, pois o Deus da Sabedoria só confia em si mesmo. Com a ajuda de Beck, Horus consegue convencer Thoth a se unir a ele nessa jornada, e o grupo inicia uma nova viagem a caminho da pirâmide. Durante o trajeto, Hathor descobre o motivo de Beck ter aceitado ajudar Horus a recuperar a sua coroa, e fica furiosa com seu ex-namorado, pois sabe que ele mentiu sobre trazer Zaya de volta. Como passou uma parte de sua vida no mundo dos mortos, a deusa do amor sabe muito bem que nem mesmo Anubis tem o poder necessário para devolver a vida, e sente pena do rapaz que aguarda pacientemente o momento em que irá rever a sua amada. Durante uma breve conversa, ela conta para Beck que seu dever era ajudar as almas dos mortos a seguirem o seu caminho até o pós-vida. Porém, naquela época ela foi conquistada por demônios e acabou ficando presa no submundo, até que Horus apareceu para libertá-la. Para salvar a sua amada, o guerreiro teve que eliminar inúmeros demônios e deu a Hathor um bracelete de 42 estrelas, com o objetivo de manter todas aquelas criaturas bem longe dela. Nesse momento, a deusa do amor ajuda Beck a entrar em contato com Zaya, e ele aproveita para dar um recado a ela. O rapaz revela que está ajudando Horus a reascender ao trono, e quando isso acontecer, ele a trará de volta. No entanto, quando Zaya tenta responder o seu amado, Anubis interrompe a transmissão e afirma que os mortos são proibidos de conversar com os vivos. Ao chegar na pirâmide, Beck arrisca sua própria vida para conseguir entrar e abre a porta para que os deuses possam segui-lo. Em seguida, eles caminham juntos até a Esfinge e Thoth tenta descobrir a resposta para o enigma proposto, porém acaba falhando. Nesse instante, a Esfinge o ataca e Horus precisa lutar contra ela, enquanto o Deus da Sabedoria pensa em uma segunda resposta. Quando Thoth finalmente consegue desvendar o enigma, a Esfinge se transforma em areia e abre passagem para que o grupo possa continuar a sua caminhada. Ao se aproximar da pira, Horus se prepara para derramar a água que coletou do Lago Celestial e apagá-la, pois sabe que isso irá enfraquecer o seu tio. O que ele não imaginava é que Set já estava aguardando sua chegada e montou uma armadilha para capturá-lo. Enquanto Horus e Hathor tentam escapar da jaula, Set aparece e rouba o cérebro de Thoth. Então Beck corre para apagar o fogo do deserto. No entanto, antes que o rapaz pudesse derramar a água, Set conta que Horus o enganou, pois nem mesmo ele pode trazer uma alma de volta do mundo dos mortos. Enquanto Beck tenta descobrir quem é que está dizendo a verdade, Set rouba o frasco e joga fora toda a água do Lago Celestial. Em seguida, ele vai embora, pois sabe que a pirâmide está prestes a desmoronar e espera que o trio seja esmagado. No entanto, Horus consegue escapar da armadilha e ajuda seus aliados a sobreviver ao desmoronamento. Quando percebe que foi enganado, Beck se revolta contra todos os deuses e, na esperança de corrigir isso, Hathor decide se sacrificar. Após convocar Anubis
Anubis para uma reunião, ela informa que entregará o seu bracelete para que Zaya tenha a chance de receber a vida eterna. Porém, Horus sabe que se ela fizer isso, será enviada de volta para o submundo e eles não poderão se ver novamente. Após se despedir do seu amado, Hathor retira o seu bracelete e é sugada para o mundo dos mortos. Então Horus entrega o objeto para Beck e o rapaz é levado por Anubis. Nesse momento, Zaya está a caminho do Salão das Duas Verdades, onde todos os mortais são julgados para descobrir se terão vida eterna. Aqueles que não possuem um tesouro valioso o suficiente para colocar na balança são completamente exterminados e não podem passar para o pós-vida. Quando chega a vez de Zaya pagar seu tributo, Beck aparece e tem a chance de vê-la novamente. Enquanto isso, Sete se prepara para governar todos os dois reinos e prepara uma armadura capaz de comportar o cérebro de Thoth, o coração de Osíris e o olho de Horus. Agora que está mais poderoso do que nunca, o deus do caos decide fazer uma visita ao seu pai e revela que está em busca da imortalidade. Para isso, ele precisa eliminar Ra para que o demônio Apep possa destruir o mundo dos mortos. Quando descobre as verdadeiras intenções de seu filho, o deus do sol se prepara para a batalha e ataca o seu oponente com sua espada flamejante. No entanto, Sete usa sua armadura para se proteger e consegue sobreviver ao ataque. Em seguida, ele apunhala o seu pai com uma adaga e usa sua própria espada para enviá-lo para o exílio. Quando Beck estava prestes a fazer o pagamento para que sua amada pudesse ingressar no mundo dos mortos, Anubis anuncia a chegada de Apep, pois o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos acaba de ser quebrado. Nesse instante, Zaya pede que Beck ajude Horus a reverter esse caos e o rapaz retorna ao mundo dos vivos com o bracelete em mãos. Com a ajuda de Nefites, a dupla consegue viajar de volta para o rio Nilo e Horus afirma que Ra ainda está vivo. Segundo ele, somente o seu avô pode consertar todo o caos que Sete causou, mas para isso, ele precisa de sua espada. Decididos a recuperá-la, Beck e Horus precisam retornar ao palácio e capturam Urso para ajudá-los a chegar ao topo da torre. No entanto, quando Horus pula do elevador e começa a escalar, Urso inicia suas provocações. Ao ouvir o demente falar sobre a morte de Zaya, Beck o ataca e ambos iniciam um duelo. Enquanto os mortais brigam entre si, Horus consegue chegar ao topo e ataca o seu tio na tentativa de recuperar a espada de Ra. O problema é que se Sete já era poderoso antes, agora que tomou posse das armas mais poderosas dos outros deuses, ele se tornou praticamente invencível. Após derrubar o seu inimigo da torre, Beck usa uma corda para escalar até o topo. Ao chegar lá, ele encontra Horus prestes a ser eliminado e usa uma corda para evitar que ele fosse perfurado pela espada. Quando percebe que está sendo desafiado por um mero mortal, Sete fica furioso e ataca o rapaz. Nessa hora, Beck consegue roubar o olho que estava acoplado à armadura e o devolve para Horus. Porém, em vez de pegar o seu maior tesouro de volta, o Senhor do Ar escolhe salvar a vida de Beck, que estava prestes a cair da torre. Neste momento, ambos acabam sendo derrubados, porém durante a queda, Horus consegue se transformar e leva o seu aliado para um lugar seguro. Após se despedir de Beck, ele vai ao encontro do seu tio para terminar o trabalho e ataca Sete com toda a sua fúria. Agora o seu objetivo não é apenas se tornar rei, mas sim proteger o seu povo. Com isso em mente, Horus se torna ainda mais poderoso e arremessa Sete para baixo. Durante a queda do rei do Egito, toda a torre é destruída e Sete fica gravemente ferido. Nessa hora, Horus se aproxima e usa a espada de Ra para exterminar o seu tio. Em seguida, ele vai ao encontro do seu avô e após acordar de seu sono profundo, Ra envia Apep de volta para o lugar de onde veio. Graças a Anubis, o mundo dos mortos não foi destruído com o ataque, portanto, Zaya e as outras almas poderão seguir para o pós-vida. Após a batalha, Horus é recebido com grande alegria por seu povo e consegue recuperar o seu segundo olho. Ao encontrar Beck, o Senhor do Ar percebe que o rapaz
foi gravemente ferido na batalha contra Seth e acaba morrendo. Sendo assim, ele decide levar o corpo do humano até o local onde Zaya está, para que ambos possam ser enterrados juntos. Enquanto Horus lamenta a morte do seu amigo, Ra aparece e afirma estar em dívida com seu neto. Sendo assim, o deus do sol afirma que irá conceder a ele qualquer desejo e fica surpreso quando seu neto pede para trazer Beck e Zaya de volta à vida. Após restabelecer o reino e devolver tudo aquilo que foi roubado dos outros deuses, Horus está pronto para ser coroado rei do Egito e conta com a sabedoria de Thoth para guiá-lo em seu reinado. Naquele dia, Beck devolve para Horus o bracelete de Hathor e o rei inicia uma jornada até o submundo para resgatar a sua amada. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual dos deuses egípcios é o mais forte? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!